Um caso que também indignou o país é o de Kayla Nicole, que foi assassinada em San Quintín, Baja Califórnia. E sua família exige justiça pelo seu homicídio e pela negligência das autoridades municipais. Ele se inspirou em uma série chamada Dexter para cometer um crime atroz. Christian Ivan, de apenas 16 anos, acreditou que poderia encarnar um assassino em série e sair impune. Agiu com frieza, sem contemplações nem remorso. O mais devastador é que a vítima não era desconhecida, mas Kayla Nicole, uma amiga próxima com quem ele dividiu brincadeiras, aulas e risadas desde a infância. Ele a traiu da forma mais brutal quando viu nela aquela oportunidade que tanto havia esperado. E é que, no passado, ele já havia mencionado seu desejo de acabar com a vida de uma pessoa. "Vou começar com animais", disse em determinado momento a alguns amigos. No entanto, devido à loucura de suas palavras, ninguém acreditou nele. Hoje, o jovem permanece em prisão preventiva enquanto sua situação legal é determinada. O caso abalou o país inteiro, não só pela pouca idade dos envolvidos, mas pelo sadismo com que ele atacou a vítima. Christian, ainda adolescente, atingiu níveis inimagináveis de crueldade. E a forma como o corpo de Kayla Nicole foi encontrado é algo que simplesmente desafia toda a compreensão humana. Sua mãe, devastada pela dor, levantou a voz para denunciar a negligência das autoridades diante dos primeiros indícios do crime. Quando sua filha desapareceu, o protocolo de busca não foi ativado imediatamente, pois os agentes argumentaram que deveriam passar pelo menos 72 horas para que ela pudesse ser considerada oficialmente como desaparecida, ignorando que cada minuto conta quando se trata de um menor de idade. Esse atraso, infelizmente, foi a sentença de morte para a senhorita Nicole, ou melhor dizendo, para a menina Nicole. Todos estamos unidos e a justiça não vale nada. O povo está unido pela minha menina para que ela descanse. Embora a comoção desse caso esteja em sua natureza selvagem, o que preocupa a comunidade, em geral, é que o autor, por ser menor de idade, no máximo ficaria 5 anos atrás das grades. Uma sentença muito curta comparada com seus atos. Em especial, a senhora Dália Guadalupe, mãe de Nicole, pediu entre lágrimas que ele seja julgado como adulto. Neste vídeo, vou revelar cronologicamente todos os detalhes da história, o que aconteceu, como e por quê. Mas, acima de tudo, os momentos mais tristes e, ao mesmo tempo, perturbadores do crime, aqueles que abalaram completamente a sensibilidade de todo um país. Pois o que fizeram com Kayla Nicole deixou, sem dúvida alguma, uma marca indelével na memória de uma sociedade que não estava preparada para enfrentar tamanha barbárie. Esse sujeito manifesta em algumas entrevistas que foi a partir da série televisiva Dexter que surgiu essa ideia para realizar o evento criminoso que está sendo investigado. Proveniente de uma pequena comunidade na Baixa Califórnia, Kayla Nicole Duarte Acevedo morava com sua mãe, Dália Guadalupe, em El Rosário. Uma área tranquila, onde quase todos se conhecem pelo nome e pelo rosto. Lá, entre ruas de terra e casas modestas, ela cresceu cercada pelo carinho da família e dos vizinhos. Aos 13 anos, ela estava só começando a vida. Ela estava entrando na adolescência, uma das fases mais cheias de emoções e intensidade, cheia de inquietações, curiosidades e desejos. Nicole vivia como qualquer garota da sua idade. Ela era conhecida em seu bairro por ter um carisma bastante especial. Ela conquistava facilmente as pessoas e espalhava bom humor ao redor. Ela tinha ótimas amigas e iam ao ensino médio motivadas a seguir estudando depois, a ponto de talvez se tornar profissional um dia. E é assim que tanto Kayla quanto os outros habitantes da cidade costumavam andar com confiança pelas ruas, cumprimentando com familiaridade aqueles que encontravam pelo caminho. E é que era um lugar onde não era estranho conhecer todos pelo nome, saber quem era filho de quem ou quem estava saindo com quem após as aulas. Por serem uma comunidade pequena e unida, nunca imaginaram a terrível escuridão que os envolveria de repente, deixando todos em choque e definitivamente marcados para sempre. Kayla e Christian eram vistos juntos desde crianças e, com o tempo, essa proximidade virou parte do dia a dia. Ela era uma menina caseira, criada sob os cuidados constantes da mãe, protegida em um ambiente familiar que procurava mantê-la segura. Por outro lado, aos 16 anos ele tinha mais liberdade. Pois, por exemplo, já fazia algum tempo que ele morava em um pequeno trailer localizado a alguns metros da casa principal.
E embora se diga que foi uma medida extrema devido ao espaço reduzido de sua casa, não deixava de ser uma espécie de independência maior. Só Christian sabe o que aconteceu dentro daquele trailer, isolado e cercado por seus pensamentos. Ele tinha liberdade total para agir como quisesse. Passava horas na solidão, consumindo conteúdo violento como a série Dexter, na qual um assassino em série justifica seus crimes sob uma lógica distorcida. E embora assistir a uma série não transforme ninguém em homicida, obviamente, caso contrário, todos aqui já seriam homicidas. É possível que sua mente já carregasse certos desequilíbrios, ideias sombrias que foram crescendo sem controle naquele espaço onde ninguém o observava. Locatários disseram que o assassinato causou ainda mais impacto na comunidade, devido ao fato de que, por ser uma cidade com pouco menos de 3.000 habitantes, a maioria deles conhecia Kayla e seu assassino. Em Rosário San Quintín, os jovens costumavam andar pelas ruas calmas, sentar e conversar nas esquinas ou passar o tempo após as aulas. Até então, Christian era apenas mais um desses rostos familiares, um jovem reservado, mas presente, alguém que os vizinhos reconheciam como parte do círculo próximo de Kayla. Para muitos, sua proximidade com ela não levantava suspeitas, pois cresceram no mesmo ambiente, compartilharam escola, brincadeiras e tardes inteiras como qualquer par de amigos. Mas infelizmente esse vínculo que parecia inofensivo estava longe, muito longe de ser assim. Pois seus nomes logo estariam nas manchetes dos noticiários, informando sobre um crime extremamente devastador. O que fez Kayla Nicole Duarte Acevedo para merecer uma morte tão desumana? O que justificaria o assassinato de uma menina de apenas 13 anos? Mas que nem sequer lhe permitissem partir deste mundo com dignidade. Ela, obviamente, tinha todo um futuro pela frente. Era uma jovem ou uma menina que merecia crescer, amadurecer, descobrir quem queria ser, realizar sonhos e, quem sabe, um dia formar uma família. Mas o destino lhe pregou uma traição. Ter depositado sua confiança na pessoa errada foi o erro que selou sua tragédia. Depois de tantos anos dividindo experiências, risadas e segredos da adolescência, jamais poderia ter imaginado que, em um dia qualquer, como outro qualquer, em uma dessas caminhadas despreocupadas, tudo mudaria para sempre. E tamanha foi a barbárie, tão inexplicável quanto incompreensível, que nem mesmo as próprias autoridades conseguiam acreditar no que havia acontecido. Não havia e ainda não há respostas claras que justifiquem o que um adolescente fez contra alguém que dizia conhecer desde a infância. E provavelmente nunca haverá. Não encontrávamos o menor motivo para agir dessa maneira. Contra essa vítima e de uma maneira tão aberrante e tão cruel. Só Christian sabe o que realmente passou pela sua mente antes de cometer tamanha atrocidade. Embora a investigação tenha deixado claro que se tratou de um ato premeditado e cuidadosamente executado, não existe uma razão que justifique nem minimamente que ele atacasse de forma tão brutal. Embora tenha admitido se inspirar em uma série de televisão, o que o levou a transformar pensamentos violentos em realidade? Essa é a pergunta. Ou seja, ter coragem e sangue frio para tirar uma vida. Mas principalmente, sem um pingo de remorso ou sentimento de culpa. Para Christian, virar o protagonista de Dexter não foi só uma fantasia platônica, não. Ou uma admiração passageira por um personagem de ficção, não. Foi uma ideia que se plantou na mente dele como uma semente envenenada, crescendo pouco a pouco e se alimentando de ódio até consumir qualquer mínimo traço de empatia. Tudo começou... Agora, a parte triste. Como uma ideia simples, uma sombra imperceptível rondava seus pensamentos. Depois, uma curiosidade crescente de saber como era tirar uma vida. Foi assim que ele mesmo confessou? Não estou inventando. Ele contou a alguns amigos que, antes de ir mais longe, escolheria tirar a vida de um animal. Quem dera alguém tivesse dado a devida importância, aliás, a esses pensamentos tão assustadores. Mas não foi assim. Suas palavras deveriam ter sido vistas como um aviso real, não como mera loucura sem consequência. Mas eu digo, ninguém ouviu direito? Ninguém imaginou que por trás dessas confissões perturbadoras se escondia uma tentação verdadeira. E quando finalmente ficou evidente, já era tarde demais, pois Kayla já tinha se tornado uma dura realidade, que expôs a verdadeira personalidade de Christian, um jovem sem escrúpulos nem misericórdia, motivado simplesmente por uma crueldade inexplicável. E só justificou dessa maneira, convidou ela para aquele lugar?
Ah, ela falou com uma amiga dizendo que tinha medo porque ele a olhava de um jeito estranho. Foi só no dia dos acontecimentos que a senhorita Nicole teve os primeiros sinais de que algo não estava certo. Pela primeira vez, ela notou uma expressão estranha no rosto de Christian, um olhar diferente, refletindo coisas que ela nunca tinha visto antes. Talvez ela tenha notado frieza, escuridão e más intenções. Mas ela já estava longe de casa e não teve outra opção a não ser se comunicar com uma de suas amigas, por mensagens de texto, para expressar seu medo. Posteriormente, essa mensagem se tornaria uma peça-chave para que as autoridades começassem a prestar atenção no adolescente. Foi o primeiro indício que acendeu os alarmes e permitiu abrir uma linha de investigação mais precisa. E embora os agentes esperassem encontrar pistas que os ajudassem a reconstruir, pelo menos em parte, o que aconteceu naquele dia, nunca imaginaram o que iriam enfrentar. Considerando a idade dos envolvidos, desde o início ficou claro o quão complexo era o caso. Uma situação lamentável em que a vida de 2 jovens seria arruinada para sempre. No começo, até poderia se pensar em um jovem influenciado pelo ambiente ou vítima das circunstâncias. Mas essa possibilidade não durou muito, porque assim que vieram à tona mais detalhes sobre o que havia acontecido, a imagem de Christian ficou completamente destruída. Ele não foi visto como confuso ou influenciado por fatores externos, mas sim como alguém puramente cruel, motivado pelo simples desejo de causar dano. Seus atos o condenaram, assim como sua falta de arrependimento e remorso. Já há uma pessoa, um jovem, infelizmente muito jovem, menor de idade, detido. Tudo aconteceu na terça-feira, 1º de julho de 2025. Nesse dia, a vida de Kayla Nicole e sua família mudou de forma devastadora, sem chance de recuperação total. Nada voltaria a ser como antes, pois a tarde havia transcorrido como qualquer outra, marcada pela rotina e pelas atividades comuns. De repente, tomou um rumo bastante sinistro. A jovem de 13 anos havia combinado de encontrar uma amiga, como fazia frequentemente. Segundo contou para a mãe, elas passariam um tempo juntas e depois voltariam para casa sem problemas. Tudo parecia parte de uma rotina inocente, daquelas que se repetem tantas vezes que ninguém imagina que algum dia poderiam dar terrivelmente errado. Por volta das 3 da tarde, com a promessa de se verem de novo, a adolescente saiu de casa e nunca mais voltou. Ninguém sabe ao certo o que ocorreu no trajeto. Se ela mentiu só para passar um tempo com Christian ou se encontrá-lo no caminho realmente a motivou a mudar de ideia. O certo é que Nicole não foi à casa da amiga, mas caminhou ao lado do jovem de 16 anos. Que, de acordo com as investigações, ele conseguiu convencê-la a acompanhá-lo até um lugar conhecido entre os jovens da região como a Caverna, um local isolado onde costumavam ir em caminhadas ou encontros. Com certeza não era a primeira vez que a senhorita Nicole se aproximava daqueles lados. No entanto, desta vez não se parecia em nada com as anteriores, pois dali não sairiam com vida. E embora no começo ela não desconfiasse das intenções do seu amigo, foi percebendo alguns sinais que ele deu pelo caminho. Os olhares estranhos, o silêncio desconfortável e depois a frase que lhe arrepiou a pele. Estou nervosa porque ele está com um pedaço de pau. Se eu demorar, avise minha família. Foi isso que ela escreveu antes do ataque brutal. Andando silenciosamente e tomada pelo medo, de repente, Nicole ouviu Christian finalmente mostrar suas intenções. Que ele ficou debaixo da sombra de uma árvore e disse: "Ai, você está bem, que bom que ficou aí." Porque ele já estava com a intenção de continuar com seus atos. Christian afirmou que realizaria seus desejos mais sombrios. Ele chegou a dizer à vítima que ela, sem saber, se colocou onde ele precisava para executar seu plano. E então, como se todos aqueles anos de amizade não significassem nada, pegou o bastão, mencionado anteriormente, e o lançou contra a jovem com toda a sua força. Depois, Kayla Nicole apareceu totalmente inconsciente, imóvel e incapaz de tentar fugir. Só após algumas horas em casa, sua ausência começou a levantar suspeitas, pois inicialmente o atraso não parecia preocupante. Kayla costumava passar a tarde com as amigas e voltar um pouco mais tarde que o previsto. Mas à medida que o tempo passava e ela não respondia a mensagens nem ligações, a preocupação começou a aumentar. Sua mãe, Dália Guadalupe, teve aquele pressentimento que só mães percebem, e essa falta de comunicação só podia significar que algo não estava certo.
A senhora Dália passou da inquietação para a angústia em questão de horas. Por isso decidiu procurar as autoridades o quanto antes, mas não contava que lhe negariam a ajuda que tanto precisava. As autoridades municipais informaram que nada podiam fazer e que ela deveria esperar 72 horas para acionar o protocolo de busca. Devido à negligência, 3 policiais foram afastados e investigados por omissão. A demora em agir fez muitos considerarem a tragédia evitável, especialmente se as autoridades tivessem agido rapidamente nas primeiras horas após o desaparecimento. Quando cada minuto é crucial, mas o tempo passou e quando finalmente soaram os alarmes, já era tarde demais. Uma ligação anônima foi o que finalmente alertou as autoridades, mas, naquela altura, o pior já tinha acontecido. Quem fez a ligação deu detalhes assustadores sobre o que foi encontrado em uma área deserta. Essa descoberta estava completamente distante do que, digamos, dentro do possível, poderia ser considerado um achado convencional. O que foi relatado não era o corpo de uma menor desaparecida, mas sim fragmentos humanos espalhados em condições alarmantes. Segundo confirmou a Procuradoria-Geral do Estado da Baixa Califórnia, entre os restos encontrados estavam uma perna, os antebraços, o tronco e a cabeça de um adolescente. Desde o início, tudo indicava que era a senhorita Kayla, pois suas características, entre sinais particulares, vestimenta e calçado, foram identificadas pela mãe da família. Uma cena de crime dantesca que chocou os peritos forenses e as autoridades em geral. Cada fragmento do corpo não significava outra coisa, senão a sangrenta representação do que foi vivido horas antes. Um ato de brutalidade, friamente executado, sem o menor traço de remorso. Mas dadas as circunstâncias do achado, a primeira coisa que surgiu foi uma ideia arrepiante do tormento que a vítima deve ter sofrido antes de perder a vida. Não se tratava, como em outros casos, de um desmembramento feito com a intenção de espalhar os restos por diferentes lugares para dificultar a investigação ou dificultar a identificação. Faltava uma estratégia para evitar ser pego. Pelo contrário, tudo indicava que esse ato fazia parte de uma mutilação, como forma sádica de causar sofrimento. Os cortes, a disposição das partes e a cena como um todo indicavam uma intenção ainda mais perversa. Ou seja, provocar dor, dominar e prolongar o sofrimento até o último suspiro. Foi um crime com alto grau de crueldade, em que cada ação refletia mais ódio do que desejo de não ser pego. Mas, surpreendentemente, as autoridades ainda estão muito longe de compreender o grau de planejamento com que o crime foi cometido. Esse era apenas o começo, porque diante de tal situação, a mãe da vítima não conseguia suportar o peso da dor. A senhora Dália Guadalupe desmoronava-se repetidas vezes ao imaginar o sofrimento de sua filha, atormentada pela ideia de que Kayla havia enfrentado sozinha seus últimos momentos. Ela se culpava por não ter estado lá para protegê-la quando mais precisava. Porém, um exame forense mais detalhado lhe trouxe algum alívio em meio à escuridão. E tudo parecia indicar que a jovem não morreu por causa dos cortes nem durante o desmembramento, mas sim imediatamente após receber um golpe contundente na cabeça. Saber que talvez ela não estivesse consciente quando o horror desse ato aconteceu, de certa forma trouxe um leve alívio para a mãe. No meio desse inferno, é um golpe na cabeça que causa o falecimento, não há sinais de violência sexual. Apesar do resultado devastador, houve a morte prematura de uma jovem. De certa forma, a família afetada sentiu um alívio, pois todas aquelas cenas e imagens perturbadoras dela gritando por socorro desapareceram com o laudo forense que desmentiu a versão de que ela estava viva durante os cortes. Posteriormente, quando as investigações avançaram o suficiente para apontar com firmeza o primeiro suspeito, o nome de Christian Ivan ganhou destaque na comunidade. A indignação logo ficou visível e as manifestações surgiram na hora, com dezenas ao lado de Dália exigindo justiça. Justiça, justiça para Kayla, justiça. Julguem-no como adulto. Entre todas as exigências que os participantes faziam com muito ímpeto durante as manifestações, uma se destacou em particular: que Christian Ivan fosse julgado como adulto, apesar de ter apenas 16 anos. Para a comunidade, a gravidade do que foi feito ultrapassava em muito as leis que até hoje protegem os menores de idade. Independentemente de qual tenha sido o seu crime, foi a natureza do delito em si, pelo seu nível de violência e ódio. Mas além disso,
foi a perturbadora quantidade de evidências encontradas dentro da casa de Christian que o mostravam como uma pessoa sem alma e cruel. Parte da indignação do povo é justamente isso, dar ao menor. Pode-se dizer que, até certo ponto, há um tratamento preferencial por ser menor. Acho que ele deveria ser julgado como adulto, pois cometeu crimes de adulto. Como a pena máxima era de 5 anos, o pessoal de San Quintín, na Baixa Califórnia, expressou o medo de tê-lo novamente nas ruas assim que completasse 21 anos de idade. Sem dúvida, e com toda razão, eles o consideravam ou o consideram um perigo, como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento, tirando outra vida, simplesmente para saciar esses desejos perturbados e curiosidades assassinas. Começando com o levantamento das evidências e todos os sinais que houveram prenunciando esse ataque brutal, pois também podemos fazer referência principalmente à confissão incomum que ele fez aos seus amigos. A que mencionei antes sobre a curiosidade de tirar a vida de alguém. Mas o segundo, e ainda mais perturbador, surgiu no momento da busca, tanto na casa da mãe dele quanto no trailer onde ele morava há algum tempo. Estava tudo lá, passo a passo seu plano detalhadamente elaborado com ideias, dados e até desenhos assustadores. Desenhos explícitos do corpo em partes, traços detalhados que pareciam ensaiar no papel o que depois levaria para a realidade. Seu caderno também continha anotações estranhas, referências a métodos de desmembramento e vínculos diretos com a série Dexter, na qual dizia ter se inspirado. Essas descobertas deixaram tanto a polícia quanto o restante da comunidade sem palavras. Christian havia dedicado um esforço muito particular para estudar a maneira correta de remover os membros corretamente. Ele tinha a arma branca, tinha as informações de que precisava e, o pior, tinha o alvo perfeito. Mas, agora bem, é aqui que surge a pergunta. Por que escolher Nicole, aquela jovem que por muito tempo teve em sua vida o papel de amiga? Eles eram vizinhos desde a infância, morando a apenas 20 metros de distância entre as casas. Por isso, as próprias autoridades reconhecem que não compreendem verdadeiramente o motivo do crime. Nem eles, nem ninguém, exceto o próprio Christian Ivan, que posteriormente foi colocado sob custódia. E depois encaminhado ou remetido para a delegacia especializada em adolescentes, para que fossem eles a continuar com a investigação. Segundo o comunicado de Miguel Gaxiola, promotor de homicídios da Baixa Califórnia. Assim, para capturá-lo, não bastaram só testemunhos e suspeitas iniciais. As autoridades reuniram evidências físicas essenciais para localizar Christian Ivan no local dos fatos, no exato momento em que a tragédia aconteceu. Posteriormente, durante sua prisão e revista, foram encontrados em suas roupas e em seus sapatos vestígios claros de sangue e terra, indícios impossíveis de ignorar. A suposta responsável pode enfrentar uma pena máxima de 5 anos de prisão por ser menor de idade. 5 anos que não são suficientes para quem hoje chora a ausência de Kayla. Desde 9 de julho, Christian Ivan responde formalmente por feminicídio agravado. Ele permanecerá privado de liberdade enquanto as autoridades continuam com as investigações. A promotoria especializada em adolescentes recebeu prazo de 2 meses para isso, tempo em que deverão reunir todas as informações necessárias, reforçar as provas e encerrar o caso. Apesar disso, é certo que a família seguirá lutando para que esses 5 anos se tornem uma condenação exemplar, esperando que ele seja julgado como adulto dada a brutalidade de seus atos. Mesmo a sentença mais severa não traria de volta essa jovem de 13 anos. Manter o acusado atrás das grades por muito tempo, então, pode sim significar que outra adolescente não tenha o mesmo destino. Hoje, então, não é só a mãe dela que chora por sua ausência, mas ela deixou uma ferida impossível de cicatrizar em toda uma comunidade.